Dando continuidade aos nossos estudos, essa é a nossa segunda atividade de matemática da semana, que falará sobre adição sem reagrupamento e com reagrupamento. Vamos ler o primeiro texto. Na vida diária, usamos a operação da adição muitas vezes. A adição está relacionada com a ideia de juntar. Veja o exemplo a seguir. A tabela abaixo mostra o público de um circo que se apresentou na cidade. Observe a frequência do público adulto e crianças. Então, nós temos uma tabela que mostra a quantidade de crianças e de adultos que participaram das apresentações, que foram ver, as apresentações deste circo na sexta-feira e no sábado, certo? Então, agora é a sua vez de responder. Primeira questão. Responda de acordo com os dados da tabela ao lado. Então, qual dia teve o maior público infantil? Lembrando que o público infantil são as crianças, certo? Então, você vai olhar em qual dia, sexta-feira ou sábado, teve a maior quantidade de crianças presentes na apresentação do circo. A letra B, qual dia teve o menor público de adulto? Do mesmo jeito, você vai analisar na tabela para poder responder. A letra C diz o seguinte: a adição é uma operação que serve para juntar ou separar. Você vai voltar no texto, fazer a leitura e responder a letra C. Adição com reagrupamento. Veja um exemplo de adição com reagrupamento. Então, nós temos aqui o que já conhecemos, unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Nas unidades, nós temos o número 6 e temos o número 0. Vamos somar, porque aqui é uma adição. Nós temos 6 mais 0 é igual a 6. Nas dezenas, nós temos 5, 8. 5 mais 8 é igual a 13. No entanto, não podemos colocar o número 13, porque ainda tem a centena e tem a unidade de milhar ainda para serem trabalhadas, certo? Então, eu vou ter que desmembrar, reagrupar este número na minha adição. Então, eu tenho o número 13, correto? Aqui equivale a uma dezena em 3 unidades. O que eu vou fazer? Eu vou separar essas 3 unidades, agora elas serão dezenas, então eu trago elas para cá. E agora, a minha dezena, eu tenho uma dezena, agora ela será centena, ela vai vir para cá, ó. Agora ela será uma centena, então eu tenho o número 1, tá vendo a setinha aqui, ó? Agora ele será uma centena, a minha dezena, anteriormente ela será uma centena, e a minha unidade agora será uma dezena. Então, feito isso, você faz o reagrupamento dos números, certo? Para poder dar continuidade na adição. Então, agora nós temos 4, o número 4, temos mais 4, 4 mais 4, e não esquecendo do 1, que agora ele vai ser uma centena, certo? Então, somando fica 4 mais 4, 8, mais 1, nós temos o número 9. Agora, nós iremos para a casa de unidades de milhar. Então, nós temos o número 2 e o número 3. 2 mais 3, nós temos 5. Totalizando aí o número 5.936. Bom, feito isso, agora nós iremos para as próximas questões. Agora é a sua vez de realizá-las, certo? Nós temos a questão 4 que diz o seguinte: a cidade de Pacujá tem cerca de 6.549 habitantes. Em 2019, o ensino fundamental público da cidade contou com 413 matriculados nos anos iniciais e 961 matriculados nos anos finais. Quantos estudantes foram matriculados no ensino fundamental público em Pacujá? Então, primeiramente, é identificar o que é o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é composto pelos anos iniciais, certo? Pelos anos iniciais e também pelos anos finais. A questão nos diz que, neste ano, em 2019,
foram 413 pessoas matriculadas nos anos iniciais e 961 matriculados nos anos finais. Quantos estudantes foram matriculados ao todo? Primeiro passo é colocar na ordem aqui, certo? Você vai fazer uma adição, pode utilizar aí do lado do nosso caderno, certo? Você vai colocar o primeiro número, que é o 413, sempre começando pela unidade, 3, depois você vem para a dezena, depois centena. Colocou o primeiro número, você passa para o próximo número, unidade, dezena e a centena. Feito isso, você vai realizar a soma, a adição, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam. E aí vocês irão descobrir o resultado, certo? Bom, vamos para a quinta questão. O preço de uma televisão é R$ 1.674 para pagamento à vista. A compra ainda pode ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais. E nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 275. Qual o preço da televisão se comprada a prazo? Primeiramente, você vai identificar o valor total da televisão, que está aqui, 1.674, e vai identificar qual é o valor dos juros, ou seja, a prazo, quanto vai ter de acréscimo? Então, será R$ 275. Feito isso, você irá montar aqui, sempre seguindo a ordem, tá? Para fazer a adição. Então, você terá 4, 7 na dezena, 6 na centena e 1 na unidade milhar. Esse valor aqui é o preço de à vista da televisão, certo? Mas como ele quer saber o valor dela a prazo, você vai ter que adicionar os juros, você vai juntar, certo? Então, quanto é os juros? 275. Feito isso, você vai somar 4 mais 5, 7 mais 7, 6 mais 2, e o que sobrar você vai estar colocando aqui embaixo como resultado, certo? Então, seguindo, nós iremos para a próxima questão. Questão 6, que diz o seguinte: arme e efetue as adições abaixo. Então, você vai utilizar o diagrama da matemática para poder estar resolvendo essas questões. Então, a primeira letra diz o seguinte: 825 mais 158. Você vai colocar sempre cada número no seu lugar, certo? Então, nós temos o primeiro número 5, 2, 8, 825 mais, coloque sempre o sinal, certo? Da operação que você está utilizando, mais 158, 1 na centena, 5 na dezena e o 8 na unidade. Em seguida, você coloca o resultado da operação. Isso você irá fazer com todas as letras, utilizando o diagrama da matemática, certo? Vamos para a sétima questão, que diz o seguinte: Viviane fez uma viagem e gastou R$ 475 com transporte e R$ 218 com alimentação. Quantos reais Viviane gastou nessa viagem com transporte e alimentação? Você irá fazer o mesmo procedimento. Se é um total de gastos, você irá somar tudo que ela utilizou, tudo que ela gastou com o seu dinheiro. Então, o primeiro passo é o transporte. Quanto ela gastou com o transporte? R$ 475, certo? E quanto ela gastou com a alimentação? R$ 218. E agora eu quero saber quanto dá isso tudo. Eu preciso adicionar. Eu vou juntar. Então, o resultado você vai estar colocando aqui, certo? A oitava questão diz o seguinte: o acervo da biblioteca da escola era de 765 livros. No último mês, a escola recebeu uma doação de 284 livros novos. Com isso, quantos livros fazem parte do acervo da biblioteca? Novamente, eu tenho um valor anterior e estou adicionando. Olha só, quantos livros tinha antes da doação? Tinha 765 livros. Agora,
Foram doados quantos? 284. Então, eu estou adicionando, eu estou juntando. Você irá montar a equação e irá disponibilizar o resultado para a gente, certo? Vamos para a 9ª questão. Em uma fábrica foram produzidos 2.458 calçados no mês de janeiro e 1.821 calçados no mês de fevereiro. Quantos calçados foram produzidos nessa fábrica durante esses 2 meses? Então, se já tinha uma quantidade em janeiro e foi adicionado mais em fevereiro, para me ter o resultado total, eu vou apenas adicionar, utilizar a adição, a operação da matemática, que serve para juntar, certo? Então, nós temos em janeiro 2.458 calçados. E vou colocar aqui o J de janeiro. E em fevereiro, quantos calçados em fevereiro? 1.821 calçados. Agora ele quer saber quantos calçados foram produzidos nessa fábrica durante esses 2 meses. Então, aqui você vai estar respondendo o total de calçados que foram produzidos durante esses 2 meses, certo? Então, alunos, essa é a nossa atividade aqui. Nós temos 10 questões, certo? A 10ª questão e última, ela diz o seguinte: um caminhão realizou uma mudança em 2 viagens. Na primeira viagem, ele transportou 5.706 quilogramas e na segunda viagem, ele transportou 2.892 quilogramas. Quantos quilogramas foram transportados por este caminhão nas 2 viagens? Então, novamente, nós temos uma situação de adição. Vamos lá, colocar o primeiro valor da primeira viagem. Ele transportou 5.706 quilogramas, certo? Vou repetir aqui novamente, 5.706 quilogramas. E na segunda viagem, ele transportou 2.892 quilogramas. E a pergunta diz o seguinte: quantos quilogramas foram transportados por este caminhão nas 2 viagens? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar. Então, vai ser uma adição. Vou adicionar o que ele transportou na primeira viagem e também o da segunda, totalizando quantos quilogramas? Essa resposta vai ficar com vocês, certo? Aguardo o retorno das atividades no nosso grupo de WhatsApp. Até mais!